Olá pessoal, bom dia. Agora eu vou explicar como resolver esta atividade, tá? Escrever algebricamente utilizando x e y como variáveis. Então vamos lá, número 1. A soma de dois números. Então vamos lá, número 1. A soma de dois números. Gente, se são dois números que eu não conheço, o exercício está pedindo para eu utilizar x e y como variável, ou seja, para representar os números desconhecidos por x e y. Então, a soma de dois números será x mais y, tá bom? A soma de dois números que eu não conheço. Questão 2. A soma do dobro de um número com o triplo de outro. Gente, o dobro de um número é duas vezes o número. Então, o dobro de um número que eu não conheço é 2x, tá? Então, vamos lá. A soma do dobro de um número com o triplo do outro. Então, o dobro de um número está aqui, mais, né? Já que é a soma, então é mais o triplo de outro. Então, olha só. Assim que ficou representado. A soma do dobro de um número, ou seja, dobro de x, mais 3y, ou seja, o triplo de outro número. Número 3. A diferença entre o quadrado de um número e a metade dele. Gente, a diferença é menos, tá? Então, vamos lá. O quadrado de um número. Então, é um número elevado a 2. Então, a diferença entre o quadrado de um número e a metade dele. Se ele fala assim, ó, o quadrado de um número é elevado a 2 e a metade dele é um número dividido por 2. Então, ficou assim, ó. Vou ler de novo. A diferença entre o quadrado de um número e a metade dele. Ou seja, o número ao quadrado menos a metade desse mesmo número. 4. O quadrado da soma de dois números. Então, olha só. O quadrado da soma de dois números. Então, aqui, primeiro, a gente tem que pensar a soma de uns dois números. X mais y. O quadrado disso é x mais y, fecha parênteses, elevado a 2. Então, isso que é o quadrado da soma de dois números. E a 5, a soma dos quadrados de dois números. Agora, são os dois números elevado ao quadrado somados. Então, olha lá, a soma dos quadrados de dois números. Tá bom? Agora, gente, vamos resolver a 6. O simétrico do triplo do quadrado de um número diminuído de outro número. Falando, nossa, que difícil, o que é isso? Gente, presta atenção. Simétrico é o número de sinal contrário. Tá? Então, vamos lá. Se o simétrico é o número de sinal contrário, se o número for 2, o simétrico é menos 2. Se o número for x, o simétrico é menos x, tá? Então, sempre o simétrico de um número é o número com sinal contrário. Se o número for positivo, o simétrico é negativo. Se o número for negativo, o simétrico é o número com sinal de mais, tá? Então, vamos lá. Do triplo do quadrado, então a gente já sabe o que é simétrico. Agora, triplo do quadrado de um número diminuído de outro número. Então, vamos pensar assim, ó, triplo é 3 vezes. O quadrado de um número é o número elevado a 2. Então, o triplo do quadrado de um número diminuído de outro número. Então, vamos lá. Diminuído de outro número, a gente coloca y. Então, a gente vai colocar tudo isso entre parênteses, tá? E o sinal de menos
por fora, porque aí vira o simétrico. Então vamos ler de novo. Ó, o simétrico tá certo, ó, sinal contrário, né? Porque ele não fala que o número daqui da frase é negativo. Se ele falasse que fosse um número negativo, o simétrico ia ser um sinal positivo. Mas como ele não fala, então a gente supõe que o número seja positivo. Então o simétrico será negativo. Então vamos lá, o simétrico do triplo do quadrado de um número diminuído de outro número. Então vamos ver se ficou certo, hein? O simétrico do triplo de um número diminuído de outro número. Eu acho que o ideal vai ficar assim, ó. Ó, simétrico do quadrado de um número diminuído, né? Porque aqui ele tá falando, ó, isso aqui que é, deixa eu circular aqui de outra cor, ó. Deixa eu colocar um marcador. Isso aqui que é o simétrico do quadrado do triplo do quadrado de um número. Então, simétrico do triplo do quadrado de um número. É isso. Tá? Diminuído, então é menos um outro número. Opa, vamos mudar aqui, peraí. Isso. Agora ficou melhor representado. Tá? A 7. O consecutivo de um número par. Gente, como a gente representa um número par? Então, um número par a gente representa por 2x, pois se x for qualquer número natural, então teremos 2 vezes 0, vamos pensar no x sendo 0. 2 vezes 0, 0. Temos aí um número par. Próximo número, número 1. 2 vezes 1, 2. Outro número par. 2 vezes 2, 4. Outro número par. 2 vezes 3, 6. Outro número par. 2 vezes 4, 8. Mais um número par. 2 vezes 5, 10. Mais um par. Então, se você perceber, se você multiplicar por 2 os números naturais, você vai obter os números pares. Então, a gente representa por 2x um número par. Tá? Agora ele fala de consecutivo. Consecutivo. Consecutivo significa um número seguinte. Então, o consecutivo de um número qualquer, tá? É o número mais 1. É o número mais 1. Tá? Um número que eu estou falando aqui dos números naturais, tá? Para os números naturais. Então, olha só. Olha só, presta atenção. O consecutivo de 3, consecutivo é 4. Não é, gente? Não é o número seguinte? Agora ele pergunta o consecutivo de um número par. Se o número par a gente representa por 2x, o consecutivo dele vai ser 2x mais 1, tá? Então, ou seja, por exemplo, se o número par for o número 6, quem é o consecutivo de 6? O 7. Então, se eu pensar assim, o consecutivo de 6 é o 7. O consecutivo de 8, que é par também, é o 9. Ou seja, eu estou fazendo aqui, ó, um número par mais 1 e estou obtendo o consecutivo. Então, a 7 ficou sendo 2x mais 1. A última aqui, a 8, o antecessor do quádruplo de um número ímpar. Então, vamos pensar primeiro no antecessor. O antecessor é o número que vem antes, tá? É o número que vem antes. Vou dar um exemplo. O antecessor de 8
é o 7, tá? Ou seja, o antecessor, a gente faz o número menos 1. Então, o antecessor de x, então vou repetir aqui, o antecessor de, aqui é como se repetisse esse igual aqui, tá? O antecessor de x é o x menos 1. Se eu pensar num número qualquer e chamar ele de x, o antecessor dele vai ser x menos 1, tá? Pode testar que dá certo. O antecessor de 10 é 10 menos 1, 9. O antecessor de 1, 1 menos 1, 0. 0 é o antecessor de 1. E assim por diante, tá? Agora vamos continuar. O antecessor do quádruplo de um número. A gente já sabe que quádruplo, vou circular aqui, ó. Quádruplo é 4 vezes o número, tá? 4 vezes o número. O número ímpar. Gente, como representa um número ímpar? Então, eu vou escrever aqui, ó, número ímpar. Número ímpar, a gente pode representar por 2x mais 1. Lembra que eu falei que o número par seria o 2x? E o ímpar, então, é o 2x mais 1. Vamos testar? Então, vamos pensar, considere x qualquer natural. Vou colocar aqui, ó, considere x qualquer número natural. Tá? Vamos pensar nos números naturais. Vamos achar um número ímpar? Então, vamos substituir o x por 0. Então, 2 vezes 0, que é o primeiro número par. Aliás, o primeiro número natural é o 0. 2 vezes 0, 0. Mais 1. Ó, 2 vezes 0 é 0. Mais 1 é 1. Pronto, achei o número ímpar. O número 1 é um número ímpar. Outro exemplo, ó. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 3 também é um número ímpar. E, professor, não estou entendendo nem essa continha aqui que você está me falando. Gente, essa continha, assim, a primeira a gente faz vezes. Então, eu multiplico 2 vezes 1, 2. Depois eu somo 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. É isso. Então, vamos lá, vamos entender. Em número ímpar, é 2 vezes o número mais 1. Então, vou fazer mais um exemplo. Ó. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Vocês estão vendo que eu estou achando os números ímpares aqui? Ó. 1, 3, 5. É tudo número ímpar. Então, se eu quiser representar um número ímpar desconhecido, eu vou chamar ele de 2x mais 1. Tá? Então, vamos lá. Ó. Vamos representar agora a frase toda. O antecessor do quádruplo de um número ímpar. Gente, se o número ímpar, vou colocar agora de azul. Se o número ímpar é 2x mais 1, o quádruplo disso, você vai fechar parênteses e vai colocar o 4 na frente. 4 vezes, então, né? Significa aqui, pode colocar um pontinho. O quádruplo do número ímpar, tá aqui. Agora, o antecessor, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Vai colocar entre colchete e vai colocar aqui menos 1. Tá? Que é o antecessor. Quer tirar a prova que isso é verdadeiro? Então, vamos lá. Vamos considerar aqui x igual a 5. Vamos considerar o x igual a 5. Vamos substituir lá, naquela conta ali. Então, vai ficar 4 vezes 2 vezes. No lugar do x, eu vou colocar o 5, tá? Mais 1. E vou fechar aqui, ó, colchete, menos 1. Então, vou fazer primeiro a conta dentro do parênteses. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Então, vai ficar 11 dentro do parênteses. Verdade, o número ímpar. Por enquanto, está batendo o número ímpar. O quádruplo desse número. Quádruplo desse número ímpar, 4 vezes 11 é 44. Então, o quádruplo desse número ímpar é 44. Menos 1. E não fala o antecessor, ó.
O antecessor não é o número que vem antes? Quem vem antes de 44? 43. Então, 44 menos 1, 43. Então, esse exemplinho aqui, ó, que eu fiz aqui do lado, foi uma aplicação disso aqui, que a gente acabou de escrever. Então, isso significa que está correto. Que a representação dessa frase, o antecessor do quádruplo de um número ímpar, tá bem representada. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal. Até mais.